Quem deve estar envolvido na administração da Assembleia? Bem, aprendemos que são os apóstolos, mas não os temos mais atualmente, e também os anciãos. Não há menção aqui de irmãs, não se fala de jovens crentes ou de crianças, mas sim daqueles que são os mais velhos. Agora, podemos nos perguntar, por quê? Uma irmã não teria o discernimento de Deus nas coisas de Deus? Existe algum tipo de discriminação contra as irmãs? O Senhor pegou crianças e colocou-as em seu colo e as abençoou. Ele passou tanto tempo com elas quanto com os apóstolos. Há aqui uma discriminação contra as irmãs, os jovens e as crianças? Não, de modo algum, claro que não. Mas Deus colocou os assuntos administrativos da Assembleia nas mãos dos irmãos. É isso que as Escrituras ensinam e é por isso que são os anciãos. Em segundo lugar, não é para jovens e crianças, pois é dito muito claramente em 1 Timóteo capítulo 3, não neófito. A razão disso é que um neófito ainda não sabe como controlar suas emoções e lidar com certos assuntos porque é novo na fé. Um neófito é alguém que é novo na fé. Suponho que todos aqui saibam disso. Ele ainda não sabe como se portar adequadamente em determinadas situações. Por isso, ele pode acabar agravando o problema e não ajudando a resolver o problema. E mais do que isso, a natureza das irmãs é predominantemente emocional, não completamente, é claro, mas predominantemente a natureza das irmãs é emocional. E agradecemos a Deus por isso. Isso é dado por Deus e é algo muito bom. Mas não há lugar para isso em assuntos administrativos. E isso é algo que os irmãos também precisam aprender e ser lembrados quando participam da reunião de cuidados. Porque quando tentamos resolver questões administrativas em uma assembleia local, governados por nossas emoções, com certeza causaremos muitos problemas. Porque quando as emoções interferem, a visão fica turva. E é por isso que, quando as Escrituras falam sobre sermos preservados, na vida diária, nos assuntos do dia a dia, sempre menciona o espírito em primeiro lugar, depois a alma. A alma são as emoções, depois vem o corpo. Essa é a ordem: espírito, alma e corpo. Portanto, quando os irmãos vão à reunião de cuidados, eles sempre se certificam, ou pelo menos deveriam, de usar o cinto. Ou seja, o que temos em Apocalipse quando vemos o Senhor sentado lá como o juiz em relação à Assembleia, e as 7 estrelas, que são a supervisão na Assembleia, como uma extensão de sua autoridade ali, também devem, por assim dizer, usar o cinto. Tendo em vista que as emoções não devem ser estimuladas, mas sim mantidas sob controle, para que possamos discernir as coisas com a parte consciente e inteligente de Deus em nosso ser, o Espírito. Porque se deixarmos fluir as emoções, podemos ser facilmente influenciados, não apenas as irmãs. Os irmãos também podem oscilar emocionalmente e precisamos ser muito cuidadosos com isso. Alguém pode ser capaz de agir de maneira bastante dramática e talvez consiga, começar a chorar ou algo assim. Bem, geralmente quando alguém começa a chorar e dizer, as emoções estão fluindo, a tendência é acabarmos cedendo e aceitando o que aquela pessoa está dizendo. Não estou falando apenas de circunstâncias específicas ou de qualquer caso em particular que eu conheça. Você verá em 2 Timóteo capítulo 2 que os 2 homens que estavam causando muitas dificuldades entre os obreiros de Paulo eram um homem chamado Himeneu e o outro chamado Fileto. Acredito que esses eram seus nomes. Você verá que os nomes deles têm um significado, e muitos dizem que os nomes, o significado dos nomes, tem relação com o caráter da pessoa. Bem, eu acho que Himeneu significa algo como canção de casamento, e Fileto significa amado, ou algo assim. Então esses homens tinham uma personalidade muito adorável, tinham um jeito de ser muito doce, mas estavam propagando uma doutrina que era divisiva para a igreja. Então, se permitirmos que nossas emoções sejam influenciadas por um irmão que age como uma canção de casamento, por assim dizer, seremos levados na direção errada. E foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele diz que eles subverteram a fé de muitos, e muitos deles foram levados por discursos atraentes e assim por diante. Como está escrito em Romanos, capítulo 16 e versículo 17, ou 18, se não me engano, que diz: com palavras doces e bajulação enganam os corações dos ingênuos. Portanto, precisamos estar atentos quando estamos juntos nessas circunstâncias. Estou falando de uma reunião privada, ou de cuidados, ou de irmãos, como quiser chamar, uma reunião administrativa. Então, esses são alguns dos motivos pelos quais não é algo que cabe a toda a Assembleia, mas sim àqueles que têm essa responsabilidade.